Olá, crianças. Meu nome é Mesk e vamos começar uma creepypasta. Deixe-me começar dizendo que Piper Terry era viciada em heroína. Nós já éramos amigos na faculdade e continuamos sendo após eu ter me formado. Note que eu disse eu, pois ele largou depois de 2 anos mal feitos. Depois que eu me mudei do dormitório para um pequeno apartamento, não via Peter com muita frequência. Nós costumávamos conversar online às vezes. Anne era o rei na época pré-Facebook. Houve um tempo que ele não ficou online por 5 semanas seguidas. Eu não estava preocupado. Ele era um notável viciado em cocaína e drogas em geral. Então assumi que ele apenas parou de se importar. Mas então uma noite, eu o vi entrando. Antes que eu pudesse começar uma conversa, ele me mandou uma mensagem. David, cara, nós precisamos conversar. Foi quando ele me disse sobre a casa sem fim. Ela não tinha esse nome pois ninguém nunca alcançou a saída final. As regras eram bem simples e clichês. Chegue na saída final e você ganhará $500. 9 cômodos no total. A casa estava localizada fora da cidade, aproximadamente 7 quilômetros da minha casa. Aparentemente, ele tentou e falhou. Ele era um viciado em heroína, e sabe-se lá em mais o que. Então imaginei que as drogas tinham feito ele se cagar por conta de um fantasma de papel ou algo assim. Então ele me disse que seria demais para qualquer um. Que não era normal. Eu não acreditei nele. Por que eu deveria? Eu disse a ele que iria checar isso na outra noite. E não importava o quanto ele tentasse me fazer não ir. $500 soava muito bem para ser verdade. Eu precisava tentar. Foi na noite seguinte. Isso foi o que aconteceu. Quando eu cheguei, imediatamente notei algo estranho sobre a casa. Você já viu ou leu algo que não deveria te assustar, mas por alguma razão te gelava a espinha? Eu andei através da construção e o sentimento de mal-estar apenas aumentou quando eu abri a porta da frente. Meu coração desacelerou e soltei um suspiro aliviado quando eu entrei. O cômodo parecia como uma entrada de um hotel normal decorado para Halloween. Um sinal foi colocado no lugar onde deveria ter um funcionário. Se lia quarto 1 por aqui. Mais 8 a seguir. Alcance o final e você vence. Eu ri e fui para a primeira porta. A primeira área era quase cômica. A decoração lembrava o corredor de Halloween de um Camargue, cheio de fantasmas de lençol e zumbis robóticos, que soltavam um grunhido estático quando você passava. No outro lado tinha uma saída, a única porta além que eu entrei. Passei através de falsas teias de aranha e fui para o segundo quarto. Fui recebido por uma névoa assim que abri a porta do segundo quarto. O quarto definitivamente apostou alto nos termos de tecnologia. Não havia apenas uma máquina de fumaça, mas morcegos pendurados pelo teto e girando em círculos. Assustador. Eles pareciam ter em algum lugar da sala uma trilha sonora em loop de Halloween, que em qualquer lugar se encontra uma lojinha em 99. Eu não vi um rádio, mas imaginei que eles tenham usado um sistema de PA. Eu pisei em cima de alguns ratos de brinquedo com cordinhas e andei com o peito inchado para a próxima área. Eu alcancei a maçaneta e meu coração parou. Eu não queria abrir essa porta. O sentimento de medo bateu tão forte que eu mal conseguia pensar. A lógica voltou depois de alguns momentos aterrorizantes e eu abri a porta e entrei no próximo cômodo. A primeira vista no quarto 3 foi quando as coisas começaram a mudar. Ele parecia um quarto normal. Havia uma cadeira no meio do quarto com piso de madeira. Uma lâmpada no canto fazia o péssimo trabalho de iluminar a casa e lançava algumas sombras sobre o chão e as paredes. Esse era o problema. Sombras. Plural. Com a exceção da cadeira havia outras. Eu mal tinha entrado e já estava apavorado. Foi naquele momento que eu soube que algo não estava certo. Eu nem sequer pensava, quando automaticamente tentei abrir a porta de qual vim. Estava trancada pelo outro lado. Isso me deixou atormentado. Alguém estava trancando as portas conforme eu progredia. Não havia como. Eu teria ouvido. Seria uma trava mecânica que fechava? Talvez. Mas eu estava muito assustado para pensar. Eu me voltei para o quarto e as sombras tinham sumido. A sombra da cadeira permaneceu, mas as outras se foram. Comecei a andar lentamente. Eu costumava alucinar quando eu era criança. Então eu concluí que as sombras eram produto da minha imaginação.
Comecei a me sentir melhor assim que fui para o meio da sala. Olhei para baixo enquanto andava, e foi aí que eu vi. A minha sombra não estava lá. Eu não tive tempo para gritar. Corri o mais rápido que eu pude para outra porta e me atirei sem pensar no próximo quarto. O quarto cômodo foi possivelmente o mais perturbador. Assim que eu fechei a porta, toda a luz pareceu ser sugada para a porta e colocada no quarto anterior. Eu fiquei ali, rodeado pela escuridão, e não conseguia me mexer. Não tenho medo do escuro, e nunca tive, mas eu estava absolutamente aterrorizado. Toda a minha visão tinha me deixado. Eu ergui minha mão na frente do meu rosto, e se eu não soubesse que eu tinha feito isso, nunca seria capaz de contar. Eu não conseguia ouvir nada. Estava um silêncio mortal. Quando você está em uma sala à prova de som, ainda é capaz de se ouvir respirar. Você consegue ouvir a si mesmo estar vivo. Eu não podia. Comecei a tropeçar depois de alguns momentos. A única coisa que eu podia sentir era o meu coração batendo rapidamente. Não havia nenhuma porta à vista. Eu não tinha nem sequer certeza se havia uma porta mesmo. O silêncio foi quebrado por um zumbido baixo. Senti algo atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas mal conseguia ver meu nariz. Mas eu sabia que era lá. Independente do quão escuro estava, eu sabia que tinha algo lá. O zumbido ficou mais alto, mais perto, parecia me cercar, mas eu sabia que o que quer que estivesse causando barulho estava na minha frente, se aproximando. Dei um passo para trás. Eu nunca tinha sentido esse tipo de medo. Eu realmente não consigo descrever o verdadeiro medo. Não estava nem com medo de morrer, mas sim do modo que isso ia acontecer. Tinha medo de que essa coisa me reservasse para mim. Então as luzes piscaram por menos de um segundo e eu vi. Nada. Eu não vi nada, e eu sei que não vi nada lá. O quarto estava normalmente mergulhado na escuridão, e o zumbido que agora era um guincho selvagem. Eu gritei em protesto, não ia ouvir aquele barulho por mais um maldito minuto. Eu corri para frente, para longe do barulho, e comecei a procurar pela maçaneta. Me virei e caí dentro do quarto 5. Ai, que alívio. Mas antes que eu descreva o quarto 5, você deve entender algo. Eu não sou um viciado. Nunca tive história de abuso de drogas ou qualquer tipo de psicose além das alucinações da minha infância, que eu já mencionei. E elas eram apenas quando eu realmente estava cansado ou tinha acabado de acordar. Eu entrei na casa desse sem-fim, limpo. Antes de cair no quarto interior, minha visão do quinto quarto foi de costas, olhando para o teto. O que eu vi não me assustou. Apenas me surpreendeu. Árvores tinham crescido no quarto e se erguiam acima da minha cabeça. O teto desse quarto era mais alto que os outros, o que me fez pensar que estava no centro da casa. Me levantei do chão, me limpei e olhei ao redor. Era definitivamente o maior quarto de todos. Eu sequer conseguia ver a porta de onde eu estava. Os vários arbustos de árvores devem ter bloqueado a minha linha de visão de saída. Nesse momento, eu notei que os quartos estavam ficando mais assustadores. Mas esse era um paraíso em comparação ao último. Também assumi que o que estava no quarto 4 ficou lá. Bem, eu estava incrivelmente errado. Conforme eu andava, comecei a ouvir o que poderia ouvir em uma floresta. O barulho dos insetos se movendo e dos pássaros voando pareciam ser minhas únicas companhias nesse quarto. Isso foi o que me incomodou. Eu podia ouvir os insetos e os outros animais, mas não conseguia vê-los. Comecei a me perguntar quão grande essa casa era. De fora, quando eu caminhei até lá, parecia como uma casa normal. Era definitivamente na maior parte da casa, já que tinha quase uma floresta inteira. A abóbora cobria minha visão do teto. Mas eu assumi que ele ainda estava lá, por mais alto que fosse. Eu também não via nenhuma parede. A única maneira que eu sabia que ainda estava dentro da casa era por causa do chão de madeira, que era compatível com os outros quartos, pisos escuros de madeira. Eu continuei andando na esperança que a próxima árvore que eu passasse revelaria a porta. Depois de alguns momentos de caminhada, senti um mosquito no meu braço. O espantei e continuei. Um segundo depois, senti cerca de 10 deles, em diferentes lugares da minha pele. Senti eles rastejarem para cima e para baixo dos meus braços e pernas. Alguns deles foram para o meu rosto. Eu me agitava,
me contorcia para tentar espantá-los, mas eles continuavam rastejando. Eu olhei para baixo e soltei um grito abafado, mas um ganido, para ser honesto. Eu não vi nenhum único inseto. Nenhum inseto estava em mim, mas eu conseguia senti-los. Eu ouvia eles voando pelo meu rosto e picando minha pele, mas eu não conseguia ver um único inseto. Me joguei no chão e comecei a rolar. Eu não conseguia parar, eu estava desesperado. Eu odiava insetos, especialmente que eu não conseguia ver ou tocar, mas eles conseguiam me tocar e estavam por toda parte. Eu comecei a rastejar, não tinha ideia de para onde estava indo. A entrada não estava à vista, e eu não tinha visto a saída. Então eu apenas rastejei, minha pele se contorcendo com a presença desses insetos fantasmas. Depois que pareceu horas, eu achei a porta, agarrei a árvore mais próxima e me apoiei nela. Eu dava tapas nos meus braços e pernas, sem sucesso. Tentei correr, mas não conseguia. Meu corpo estava exausto de rastejar e lidar com o que estivesse no meu corpo. E dei alguns passos vacilantes até a porta, me segurando em cada árvore para me apoiar. Estava a poucos passos da porta, quando eu ouvi o zumbido baixo de antes. Aquele desgraçado estava vindo do próximo quarto, e era mais profundo. Eu podia quase senti-lo dentro do meu corpo, como quando você está perto de um amplificador de um show. A sensação dos insetos em mim diminuiu quando o zumbido ficou mais alto. Assim que eu coloquei a mão na maçaneta, os insetos se foram completamente, mas eu não conseguia girar a maçaneta. Eu sabia que se eu soltasse, os insetos iam voltar, e eu não voltaria para o cômodo 4. Eu apenas fiquei ali, minha cabeça pressionada contra a porta marcada 6, minha mão trêmula segurando a maçaneta. O zumbido era tão alto que eu não conseguia nem me ouvir fingir pensar. Eu não podia fazer nada além de prosseguir. O quarto 6 era o próximo, e ele era o inferno. Fechei a porta atrás de mim, meus olhos fechados e meus ouvidos unindo. O zumbido me rodeava. Assim que a porta fechou, o zumbido se foi. Abri meus olhos e a porta que eu fechei sumira. Era apenas uma parede agora. Olhei em volta em choque. O quarto era idêntico ao terceiro, a mesma cadeira e lâmpada, mas com a quantidade de sombras certas dessa vez. A única real diferença é que a porta de saída e a que eu vim tinham sumido. Como eu disse antes, eu não tinha problemas anteriores nos termos de instabilidade mental, mas no momento eu sentia como se estivesse louco. Eu não gritei, não fiz um único som. No momento eu arranhei suavemente a parede e ela era resistente, mas eu sabia que a porta estava lá, em algum lugar. Eu apenas sabia que estava. Arranhei onde a maçaneta estava. Arranhei a parede freneticamente com ambas as mãos. Minhas únicas começaram a ser lixadas pela parede. Caí silenciosamente de joelhos, e o único som do quarto era o incessar arranhar contra a parede. Eu sabia que estava lá. A porta estava lá. Eu sabia que estava apenas lá. Sabia que se eu pudesse passar pela parede... Você está bem? Pulei do chão e me virei rapidamente. Me encostei contra a parede atrás de mim e vi o que falou comigo. E até hoje eu me arrependo de ter me virado. Meu Deus. A garotinha usava um vestido branco que descia até seus tornozelos. Ela tinha longos cabelos loiros que desciam até o meio de suas costas, pele branca e olhos azuis. Ela era a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. E eu sei que nada na vida será tão agoniante como o que eu vi nela. Enquanto eu a olhava, eu vi uma jovem menina, mas também via algo mais. Onde ela estava eu vi, que parecia com o corpo de um homem maior do que o normal e coberto de pelos. Ele estava nu da cabeça ao dedão do pé, mas sua cabeça não era humana, e seus pés eram cascos. Não era o diabo, mas naquele momento poderia muito bem ter sido. Sua cabeça era a cabeça de um carneiro e o focinho de um lobo. Era horrível. Era como a menininha à minha frente. Eles tinham a mesma forma. Eu não consigo realmente descrever, mas eu a via. Os dois ao mesmo tempo, eles compartilhavam o mesmo lugar no quarto. Mas era como olhar para duas dimensões separadas. Quando eu olhava a menina, eu via a coisa. E quando eu via a coisa, eu via a menina. Eu não conseguia falar, eu mal conseguia ver. Minha mente estava se revoltando contra o que eu tentava processar. Eu já tive medo antes da minha vida, e eu nunca tinha estado mais assustado do que quando eu fiquei preso no quarto 4. Mas isso foi antes desse quarto. Eu apenas fiquei ali, olhando para o que quer que fosse que falou comigo. Não havia saída. Eu estava preso lá com aquilo. E então ela falou de novo. David,
Você deveria ter me ouvido. Quando aquilo falou, eu ouvi palavras da menina, mas a outra coisa falou atrás da minha mente, numa voz que eu não vou tentar descrever. Não havia nenhum outro som, a voz apenas continuava repetindo a frase de novo e de novo na minha mente. E eu concordei. Eu não sabia o que fazer, estava ficando louco. E ainda assim eu não conseguia tirar os olhos do que estava na minha frente. Caí no chão. Pensei que tinha desmaiado, mas aquele maldito quarto não ia deixar. Eu apenas queria que isso terminasse. Eu estava de lado, meus olhos bem abertos e a coisa olhando para mim. No chão na minha frente estava correndo um dos ratos de brinquedo do segundo quarto. A casa estava brincando comigo. Mas por alguma razão, ver esse rato fez a minha mente voltar de onde quer que ela estivesse e olhar ao redor do quarto. Eu sairia de lá. Estava determinado a sair daquela merda e nunca mais pensar sobre ela. Eu sabia que esse quarto era um inferno, mas eu não estava pronto para ficar lá. No começo, apenas meus olhos se moviam. Eu procurava nas paredes por qualquer tipo de abertura. O quarto não era muito grande, então não demorou muito para que eu checasse tudo. O demônio continuava zombando de mim, a voz cada vez mais alta com uma coisa parada lá. Coloquei a minha mão no chão e fiquei de quatro. E voltei a explorar a parede atrás de mim. Então eu vi algo que eu não podia acreditar. Aquela coisa, aquele monstro, estava agora diretamente nas minhas costas, sussurrando como se eu não deveria ter vindo. Eu senti sua respiração na minha nuca, mas me recusei a me virar. Um grande retângulo foi riscado na madeira, e com um pequeno entalhe no meio dele. E bem em frente aos meus olhos eu vi um 7 que eu tinha inconscientemente feito na parede. Eu sabia o que era. O quarto 7 estava bem onde o quarto 5 estava há momentos atrás. Eu não sabia como eu tinha feito aquilo. Talvez tenha sido apenas o meu estado no momento. Mas eu tinha criado a porta. Eu sabia que tinha, na minha loucura, eu tinha arriscado na parede que eu mais precisava. Uma saída para o próximo quarto. O quarto 7 estava perto. Eu sabia que o demônio estava bem atrás de mim, mas por alguma razão ele não conseguia me tocar. Fechei meus olhos e coloquei as minhas mãos no grande 7 na minha frente e empurrei o mais forte que pude. O demônio agora gritava nos meus ouvidos. Ele dizia que eu nunca mais iria embora, me dizia que esse era o fim, mas que eu não iria morrer. Eu ia ficar lá no quarto 6 com ele. Ele seria minha companhia eterna. Mas eu não iria ficar lá. Empurrei e gritei com todo o meu fôlego. Eu sabia que alguma hora eu iria atravessar a parede. Cerrei meus olhos e gritei. Então o demônio se foi. Eu fui deixado no silêncio. Me virei lentamente e fui saudado, com o quarto estando como eu estava quando eu entrei. Apenas uma cadeira e uma lâmpada. Eu não podia acreditar nisso, mas não tive medo de me habituar. Nem tempo. Me virei para o 7 e pulei levemente para trás. O que eu vi não era um riscado na parede. Foi a porta. Não a que eu tinha riscado, mas uma porta normal, com grande 7 nela. Todo o meu corpo tremia. Me levou um tempo para girar a maçaneta. Eu apenas fiquei lá, parado por um tempo, encarando a porta. Eu não podia ficar no quarto 6. Não podia. Mas se isso foi apenas o quarto 6, não conseguia imaginar o que me aguardava no quarto 7. Devo ter ficado lá por 1 hora, apenas olhando para o 7. Finalmente respirei fundo e girei a maçaneta, abrindo a porta para o quarto 7. Cambaleei pela porta, mentalmente exausto e fisicamente fraco. A porta atrás de mim se fechou, e eu me toquei de onde eu estava. Eu estava fora. Não fora como no quarto 5. Eu estava realmente lá fora. Meus olhos ardiam, eu queria chorar. Caí de joelhos e tentei, mas não consegui. Eu estava finalmente fora daquele inferno. Sem sequer me importava com o prêmio que foi prometido. Me virei e vi que a porta que eu tinha acabado de atravessar era a entrada. Andei até meu carro e dirigi para a entrada. Ai, que alívio. Pensando em quão bom seria tomar um banho. Assim que eu cheguei em casa, me senti desconfortável. A alegria de deixar a casa sem fim tinha sumido, e um temor crescia lentamente no meu estômago. Parei de pensar nisso e fiz meu caminho para a entrada da frente. Entrei e imediatamente subi para o meu quarto. Eu entrei lá e minha cama estava meu gato, Baskerville. Ele foi a primeira coisa viva que eu vi aquela noite. Eu fui fazer carinho nele. Ele sibilou e bateu na minha mão. Recuei em choque. Ele nunca tinha feito isso, mas então pensei, tanto faz, ele é um gato velho.
Fui para o banho e me aprontei para o que eu esperava ser uma noite de insônia. Depois do meu banho, fui cozinhar algo. Desci as escadas e me virei para a sala de estar, e vi o que ficaria para sempre gravado em minha mente. Meus pais estavam deitados no chão, nus e cobertos de sangue. Foram mutilados ao ponto de estarem quase identificáveis. Seus membros foram removidos e colocados ao lado de seus corpos, e suas cabeças em seus peitos. Olhando para mim, a pior parte eram suas expressões. Eles sorriam, como se estivessem felizes de me ver. Vomitei e comecei a chorar. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles nem sequer moravam comigo. Eu estava confuso. Mas então que eu vi. Havia uma grande porta com o número 8 riscado atrás deles. A sangue. Eu não conseguia entender, mas eu continuava na casa. Estava na minha sala de estar, mas ainda assim no quarto 7. O rosto dos meus pais sorriu, mas ainda assim eu percebi isso. Eles não eram meus pais, mas não podiam ser. Mas pareciam exatamente com eles. A porta marcada com 8 e sangue estava atrás, do outro lado, depois dos corpos mutilados na minha frente. Eu sabia que tinha que continuar, mas naquele momento eu desisti. Os rostos ridentes acabaram comigo. Me seguravam lá onde eu estava. Vomitei e quase entrei em colapso. E então aquele maldito zumbido voltou. Estava mais alto do que nunca. Enchia a casa e tremia as paredes. O zumbido me obrigou a andar. Comecei a andar lentamente, indo em direção aos corpos. Eu mal conseguia ficar em pé. Ainda mais andar. O quanto mais perto eu ia dos meus pais, mais perto do suicídio eu estava. As paredes agora não tremiam, tanto que parecia que elas iriam cair. Mas ainda assim os rostos sorriam para mim. Cada vez que eu me movia, os olhos me seguiam. Agora eu estava entre os dois corpos, a alguns metros da porta. As mãos desmembradas rastejaram em minha direção. O tempo todo, os rostos continuavam a me olhar fixamente. Um novo terror tomou conta de mim e eu andei mais rápido. Eu não queria ouvir eles falarem. Não queria que as vozes fossem iguais dos meus pais. Eles começaram a abrir suas bocas. E agora as mãos estavam a centímetros dos meus pés. Em um movimento desesperado, corri até a porta e abri. E bati com ela atrás de mim. Quarto 8. Eu estava farto. Depois do que acabara de acontecer, eu sabia que não tinha mais nada que essa porra de casa pudesse ter que eu não pudesse sobreviver. Não havia nada além do fogo do inferno que não estava preparado. Infelizmente, eu subestimei as capacidades da casa sem fim. Infelizmente, as coisas ficaram perturbadoras, mais terríveis e indescritíveis do que no quarto 8. Eu continuo tendo dificuldade de acreditar no que eu vi naquele quarto. De novo, o quarto era uma cópia do quarto 6 e do quarto 4, mas sentado na cadeira normalmente vazia estava um homem. Depois de alguns segundos de descrença, minha mente finalmente aceitou o fato de que o homem sentado lá... era eu. Não alguém que parecia comigo. Era eu, David Williams. Me aproximei. Eu tinha que dar uma olhada melhor, mesmo tendo certeza disso. Ele olhou para mim. Eu notei lágrimas de seus rostos. Por favor, não faça isso. Por favor, não me machuque. O quê? Quem é você? Eu não vou te machucar. Sim, você vai. Ele soluçava agora. Você vai me machucar. Eu não quero que você faça isso. Não me machuque. Ele colocou suas pernas para cima da cadeira e começou a se balançar para frente e para trás. Foi realmente bem patético de olhar, principalmente por ele ser eu. Idêntico em todos os sentidos. Escute, quem é você? Eu estava agora apenas a alguns metros do meu doppelganger. Foi a mais estranha experiência que eu tive, estar lá, falando comigo mesmo. Eu não estava assustado, mas ficaria logo. Por que você... Você vai me machucar. Você vai me machucar. Se você quer sair, você vai me machucar. Por que você está falando isso? Apenas se acalme, certo? Vamos tentar entender isso e... Foi então que eu vi. O David sentado lá estava usando as mesmas roupas que eu, exceto por uma pequena mancha vermelha bordada em sua camisa com o número 9. Você vai me machucar, você vai me machucar. Não, por favor, você vai me machucar.
Meus olhos não deixaram um pequeno número no seu peito. Eu sabia exatamente o que era. As primeiras portas foram simples, mas depois elas ficaram mais ambíguas. 7 foi arranhada na parede pelas minhas próprias mãos. 8 foi marcado com o sangue dos meus pais, mas 9, esse número era uma pessoa viva, e o pior, era uma pessoa que parecia exatamente comigo. David? Eu tive que perguntar. Sim, você vai me machucar, você vai me machucar. Ele continuou a soluçar e a se balançar. Ele respondeu, David, ele era eu. Até a voz, mas aquele 9, eu andei por alguns minutos enquanto ele chorava, em sua cadeira. O quarto não tinha nenhuma porta, e assim como o 6, a porta do qual eu vim tinha sumido. Por alguma razão, eu sabia que arranhar não me levaria a nenhum lugar dessa vez. Estudei as paredes e o chão em volta da cadeira, abaixando a minha cabeça e vendo se tinha algo embaixo dela. Infelizmente, tinha. Embaixo da cadeira tinha uma faca. Junto com ela tinha uma nota onde se lia: para David, da gerência. A sensação em meu estômago quando eu li a nota era algo sinistro. Eu queria vomitar, e a única coisa que eu queria fazer era remover a faca debaixo da cadeira. O outro David começava a soluçar incontrolavelmente. Minha mente girava em volta de questões sem respostas. Quem colocou isso aqui? E como sabia o meu nome? Sem mencionar o fato que ele estava ajoelhado no chão frio e também estava sentado naquela cadeira, soluçando e pedindo para não ser machucado por mim mesmo. Isso tudo era muita coisa para eu processar. A casa e a gerência estavam brincando comigo esse tempo todo. Meus pensamentos, por alguma razão, foram para Peter. E se ele chegou tão longe ou não? Se ele conheceu um Peter Terry soluçando nesta cadeira, se balançando para frente e para trás. Eu expulsei esses pensamentos da minha cabeça. Eles não importavam agora. Eu peguei a faca debaixo da cadeira e imediatamente o outro David se calou. Abriu um silêncio no ambiente. David, ele disse na minha voz, o que você pensa que vai fazer? Me levantei do chão e apertei a faca na minha mão. Eu vou sair daqui. David continuava sentado na cadeira, mas estava bem calmo agora. Ele olhou para mim com um sorriso fraco. Eu não sabia se ele iria rir ou se iria tentar me estrangular. Lentamente ele se levantou da cadeira e ficou de frente para mim. Era estranho. Sua altura e até a maneira que ele estava eram iguais a mim. Eu senti o cabo de borracha da minha faca na minha mão e apertei ela mais forte. Eu não sabia o que planejava fazer com aquilo, mas sentia que eu ia precisar dela. Agora, sua voz era um pouco mais profunda que a minha. Eu vou te machucar, eu vou te machucar. E eu vou te manter aqui. Eu não respondi. Eu apenas o ataquei e o segurei no chão. Eu tinha montado nele e olhei para baixo, faca apontada e preparada. Ele olhou para mim apavorado. Era como se eu estivesse olhando para um espelho. E então, aquele maldito zumbido voltou. Baixo e distante, mas ainda assim eu o sentia no meu corpo. David olhou para mim e eu olhei para mim mesmo. O zumbido foi ficando mais alto, e eu senti algo dentro de mim se romper. Talvez minha sanidade. Com apenas um movimento, eu enfiei a faca na marca em seu peito e rasguei. A escuridão inundou o quarto, e eu estava caindo. A escuridão que estava em volta de mim agora era diferente de tudo que eu já tinha experimentado até aquele ponto. O quarto 3 era escuro, mas não chegou nem perto desse que eu tinha me engolido completamente. Depois de um tempo, eu não tinha nem mais certeza se continuava. Caindo, me sentia leve, coberto pela escuridão, e então uma tristeza profunda veio até mim. Me senti perdido, deprimido, suicida. A visão dos meus pais entrou na minha mente. Eu sabia que não era real, mas eu tinha visto aquilo, e a minha mente tem dificuldade em diferenciar o que é real e o que não é. A tristeza só aumentava. Eu estava no quarto 9 pelo que parecia dias. O quarto era final, e era exatamente o que isso era, o fim. A casa sem fim tinha um final, e eu tinha alcançado isso. Naquele momento eu desisti. Eu sabia que eu estaria naquele estado para sempre, acompanhado por nada além da escuridão. Nem o zumbido estava lá para me manter são. Eu tinha perdido todos os sentidos. Não conseguia sentir eu mesmo. Não conseguia ouvir nada. A visão era inútil aqui. E eu procurei por algum gosto na minha boca e não achei nada. Me senti desencarnado e completamente perdido. Eu estava morto.
Eu sabia onde eu estava. Aquilo era o inferno. O quarto 9 era o inferno. E isso aconteceu. Então, finalmente aconteceu. Uma luz. Uma dessas luzes estereotipadas no fim do túnel. Então eu senti o chão vir até mim. Eu estava em pé. Depois de um momento ou dois para reunir meus pensamentos e sentimentos, eu andei lentamente em direção a essa luz. Assim que me aproximei da luz, ela tomou forma. Era uma luz saindo da fenda de uma porta, dessa vez sem nenhuma marca. Eu lentamente andei através da porta e me encontrei de volta, de onde eu comecei, no lobby da casa sem fim. Estava exatamente como eu deixei. Continuava vazia. Continuava decorada com enfeites infantis de Halloween. Depois de tudo que aconteceu aquela noite, eu continuava desconfiado de onde eu estava. Depois de alguns momentos de normalidade, eu olhei em volta, tentando achar alguma coisa diferente. Na mesa estava um envelope branco com meu nome escrito nele. Muito curioso, mas ainda assim cauteloso, juntei coragem para abrir o envelope. Dentro estava uma carta escrita à mão. David Williams, parabéns! Você chegou ao final da Casa Sem Fim. Por favor, aceite esse prêmio como símbolo de sua grande conquista, da sua eterna gerência. Junto com a carta, tinham 5 notas de $100. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Eu comecei a rir. Eu ri pelo que pareciam horas. Eu ri enquanto eu estava até o carro. Ri enquanto dirigia para casa, ri enquanto estacionava o carro na minha garagem, e ri quando abri a porta da frente, na minha casa, e ri quando eu vi um pequeno 10 gravado na madeira dela. Obrigado por ouvirem até o final. Aqui jaz, Mesk.